Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as 12 pedras de Elias, né? As 12 pedras de um altar que foi construído pelo profeta Elias. E eu leio para vocês, 1 Reis, capítulo 18, do verso 30 ao 32, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: em seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Queridos, altar, tanto em hebraico quanto em grego, significa lugar de sacrifício, lugar onde uma divindade é honrada, onde um sacrifício é prestado a uma divindade, a uma deidade, ou no caso, a Deus. É isso que significa altar. Então, nós temos falado, né, durante todos esses dias, para nós não ficarmos nos baseando, crendo em superstições, em crendices popular. No caso, por exemplo, eu vou me vestir de branco para passar o ano, na virada do ano, para ter um ano bom. Eu vou vestir de amarelo. O que amarelo chama? Dinheiro, né? Amarelo chama dinheiro. Eu vou vestir de amarelo para chamar dinheiro. Ou vou me vestir de vermelho para chamar amor, né? Para o meu relacionamento ser abençoado, enfim, meu relacionamento romântico. Então, isso são crendices, são superstições, porque lamentavelmente as pessoas fazem todos esses cerimoniais, mas depois se afastam de Deus, ou só o procuram quando a barriga dói, só quando estão com algum problema. E nós temos falado insistentemente, o que Deus quer de nós? Relacionamento. Deus quer relacionamento. Então, mais uma vez estamos falando sobre isso. Altares eram erguidos em vários lugares, por vários motivos. A gente vê na Bíblia Abraão erguendo altar, Isaac erguendo altar, Jacó erguendo altar, os profetas erguendo altares, reis erguendo altares. Por quê? Nesse caso, são altares pessoais, são altares individuais, dedicados a Deus, por algum motivo. Existia no templo, né, no tabernáculo, no deserto, ele era um lugar de adoração, e lá tinha os altares. Mas esse era para o povo, uma dedicação do povo a Deus, como um coletivo. Depois foi construído o templo, e aí passou-se a adorar no templo. Mas, por algumas razões, altares, como eu disse, individualmente eram erigidos ou erguidos a Deus. E agora Elias faz um. E ele faz um altar de pedras. E observe um detalhe importante que eu vou mostrar para você. Está em Êxodo 20, versículo 25. Deus, sabendo que altares seriam feitos em determinados momentos, em diversos lugares, distante do templo ou do tabernáculo na época, e o Senhor diz assim para o povo: se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. E a pergunta que se faz é: por que as pedras não poderiam ser lavradas? Não é lavada, é lavrada. O que é uma pedra lavrada? É uma pedra trabalhada com ferramentas, dando formas, dando o tipo de superfície que se quer lisa, se quer áspera, se quer ela mais pontiaguda, se quer mais quadrada. Então havia ferramentas, como tem até hoje, que lavravam as pedras, que dava forma e, enfim, diferentes do que ela era no natural.
E por que o Senhor diz para eles não fazerem com pedras lavradas? Aqui tem um mistério por trás disso. Sabe qual é? Porque é interessante que o texto diz: se for usado ferramenta, vai profanar esse altar. O que é profano e o que é sagrado? O profano é o contrário do sagrado. Sagrado é algo santo, algo consagrado. O profano é o contrário. Então as ferramentas profanariam aquele altar. Então qual é o significado? Para esse tipo de serviço, para adorar a Deus, para ter uma vida de adoração, não precisamos da habilidade humana. Está entendendo? Não precisa da habilidade humana. Hoje nós temos alguns recursos, mas veja bem, nós temos luzes, nós temos instrumentos, nós temos a eletricidade que nos ajuda, o som sai pelas caixas, tudo isso nos ajuda. Mas no passado eles não tinham isso. A igreja primitiva não tinha isso. Eles cultuavam a Deus numa caverna, escondido dos romanos para não serem mortos. Imagina, na verdade não era apenas uma caverna. Sabe como eram chamadas essas cavernas? Catacumbas. Sabe o que é uma catacumba? É um cemitério subterrâneo, onde as pessoas eram sepultadas. Então os primeiros cristãos, quando começou a perseguição do governo romano, eles cultuavam a Deus nas catacumbas, iluminados por tochas. Não havia eletricidade, não havia instrumento. Eles cantavam a capela, como a gente fala, sem acompanhamento de instrumentos, e Deus recebia. Amém. Às vezes você fala assim: mas para adorar eu tenho que estar na igreja. Não, você pode adorar em casa. Aliás, você deve adorar em casa. Você deve louvar a Deus em todo tempo, em todo lugar que você estiver. Da ontem eu dizia, que quantas vezes eu orei a Deus no banheiro. Não da minha casa, não preciso orar a Deus no banheiro, na minha casa, mas no trabalho sim. Para que eu tivesse um pouco de privacidade. Às vezes a pressão estava muito grande, eu ia lá no banheiro e orava. Percebe? E alguém vai falar: o senhor estava diante do trono. Não fala isso, irmão, pelo amor de Deus. Na verdade eu estava, mas diante do trono celestial, amém? Mas o que significa isso? Não precisa, irmão. Sabe, não são os recursos humanos que vão trazer melhores resultados para a minha vida, para a sua vida. Aprenda isso. Não são os recursos humanos, não é ferramenta humana. O que Deus quer é você ao natural, adorando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Muito bem. As 12 pedras que nós falamos do Jordão foi um memorial, porque quando eles passam o Jordão, que era a fronteira final, eles passam o Jordão e já estão na terra prometida. Então Deus diz para Josué: olha, pega 12 pedras do meio do rio, porque quem estava aqui ouviu, o rio Jordão. O que aconteceu? Quando o sacerdote colocou o pé na água, se tornou uma muralha de água. Ele parou, ficou represado, e o resto da água deu sequência. Então eles ficaram livres para atravessar. Quase igual ao que aconteceu com o Mar Vermelho. Então Deus disse: pegue 12 pedras do meio do rio e faça um memorial, para que quando as gerações futuras perguntar que monte de pedras são essas, então foi aqui que o Senhor nos fez passar o Jordão a pés enxutos. Então essa foi uma ordem de Deus, e ali fala do cumprimento da promessa. Então eles iriam entrar na terra prometida, mas Deus fez algumas advertências para eles, e é importante a gente entender. Só que infelizmente eles não observaram, mas Deus advertiu várias vezes, e uma das vezes é essa aqui. Tem vários textos, mas eu vou colocar um só. Êxodo 34:15, olha o que diz: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra prometida, Canaã, pois quando eles se prostituírem, idolatria para Deus é considerado prostituição. Só explicando, é prostituição espiritual.
Se uma mulher é casada e ela se relaciona sexualmente com outro homem que não o seu marido, ela está se prostituindo. Para as pessoas, prostituta é aquela que recebe para fazer esse tipo de serviço. Isso é segundo a sociedade, mas segundo a palavra, qualquer tipo de relação fora do casamento é uma prostituição. Então, ou seja, é uma mulher tendo um relacionamento, e isso também o homem também está se prostituindo, porque ele não está com seu parceiro de casamento, ou então está havendo uma traição, um rompimento de uma aliança. Então, quando eles se voltavam para outros deuses, Deus chama isso de prostituição. Então ele diz assim, quando eles se prostituírem seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Então Deus adverte o povo de Israel: não se misture com esse povo. Inclusive ele diz para eles: não deem seus filhos em casamento com as filhas deles e vice-versa, porque senão eles vão se prostituir espiritualmente. Mas lamentavelmente eles não deram ouvidos. Com o passar do tempo, eles começaram a se misturar com aquele povo daquela terra, e deuses falsos começaram a adentrar na crença de Israel. Passado muito tempo, eles estavam totalmente idólatras. Vários deuses, vários nomes, mas um Deus que foi, e eu estou dizendo Deus com D minúsculo, uma entidade que foi tida como Deus, e era muito forte. Muitos povos pagãos adoravam, e Israel adotou como Deus, chamava-se Baal. Baal era uma entidade muito forte. E quando eu digo entidade, é porque por trás da idolatria existe ação demoníaca. A Bíblia diz isso. Por trás de idolatria há ação demoníacas, de entidades demoníacas. Por quê? Para desvirtuar as pessoas do Deus vivo e verdadeiro. Então, nesse período em que as pessoas, os israelitas estavam dizendo: Baal é Deus, Baal é Deus. Isso era apregoado de norte a sul, de leste a oeste em Israel. Baal se tornou o Deus deles. E aí nasce um menino com um propósito. O nome desse menino era Elias. E Elias significa: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Cada vez que ele era chamado, alguém dizia: ei, o Senhor é Deus, por favor, vem aqui. Então ele apregoava o nome do Senhor, e ele se torna um profeta, e ele se incomoda com a idolatria dominante. Então chega um determinado dia que ele diz: ei povo, até quando vocês vão ficar cocheando? Cochear é mancar, é pender para um lado, é pender para o outro. Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Porque o povo, ora estava adorando a Deus, ora estava adorando a Baal. Era de acordo com a conveniência. Uns por medo, outros por ignorância. Sabe, aquela pessoa que, se eu não fizer, minha família vai me rejeitar. Então tá bom, agora eu não vou ficar só com Deus não, eu vou misturar com alguma coisa aqui. Daqui a pouquinho, não, mas a pessoa sabe no fundo sabe quem é Deus, mas aí está com Deus. Daqui a pouco estava com Baal. Aí eles falei: até quando vocês vão ficar dessa forma? E eu abro um parênteses aqui, me dirijo à igreja, aqui embaixo na galeria, pessoas que estão com a gente, visitando, me permita essa ousadia pastoral, essa ousadia espiritual. Até quando você vai também ficar cocheando aí? Se o mundo é melhor, segue o mundo, então vai de uma vez, véia. Sabe, porque tem pessoa que é a igreja do Raimundo, né? Um pé na igreja, todo mundo. Não, coitado, os Raimundos ficam bravos quando eu falo isso. Se você está aqui, eu não conheço nenhum Raimundo. Se tiver, está perdoado. Aliás, me perdoa. Mas se tiver alguém ouvindo aí, é só para rimar, né? Estou falando no Espírito. Tem gente que está precisando ouvir isso aqui. E você aí de casa também. E você que está assistindo a gravação também. Até quando você vai ficar com o pé em duas canoas?
Sabe o que Tiago diz? Ei, você de ânimo dobre, purificai o seu coração. O que é ânimo dobre? É ânimo duplo. Tem ânimo para as coisas de Deus, mas também tem ânimo para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para outros deuses. E deixa eu falar uma coisa também, queridos. Existe a idolatria, que é fazer ídolos de madeira, de gesso, enfim, de ferro, de metal, qualquer tipo de metal, até de ouro. Mas idolatria é o seguinte: é qualquer coisa ou pessoa que você põe na sua vida como provisão, como proteção ou como sentido de vida. Eu disse esses dias, vou usar novamente essa analogia. Eu amo essa mulher, minha esposa Fátima. Não quero perdê-la. Assim como eu sei que ela também não quer me perder, né? Porque riste, mulher. Você não quer me perder, né? Não senti firmeza, mas tudo bem, eu vou, vai pela fé. Agora, eu disse outro dia e repito: se eu perdê-la, eu vou sofrer muito, mas muito. Como ela vai sofrer mais ainda se me perder. Vai ser difícil ela achar um homem como eu. E é difícil achar como ela. Mas se não achar como ela, vai sem moela mesmo. Brincadeira, isso é o pessoal do mundo que fala. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu jamais vou dizer, sem ela eu não vivo. Porque se eu disser isso, eu estou dizendo que ela é minha deusa. Ela é minha deusa. Eu estaria dizendo isso. Ah, sem fulano eu não vivo. Sem essa casa eu não vivo. Sem dinheiro eu não vivo. Quando você fala isso, você está colocando isso ou aquele ou aquela como Deus em sua vida. E Deus, só o Senhor é Deus. E só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Sem Ele eu não vivo, nem nessa vida e nem na outra. Sem Ele eu não vivo. Ele é a minha provisão, Ele é a minha proteção e Ele é o meu sentido de existência. Então qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus é idolatria. Inclusive quando você diz que aquela pessoa acabou com a sua vida, você está fazendo dessa pessoa um Deus. Ai, fulano acabou com a minha vida, roubou meu namorado, aí agora eu tive que casar com esse aqui, sobrou esse aqui, sobrou essa aqui. Ah, roubou meu emprego, agora eu estou num emprego ruim. Roubou minha casa, roubou minha herança, roubou minha fortuna, roubou não sei o quê, acabou com a minha vida. Quando você pensa assim, quando você fala assim, você está dizendo que essa pessoa é um Deus. E na verdade não é. Não importa o que você tenha perdido na vida, o Deus vivo e verdadeiro é capaz de restituir e dar muito mais e melhor ainda. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Glória a Deus. Então eles foram advertidos para que não fosse para a idolatria e acabaram indo. Mas então agora Elias vem e confronta. E ele diz o seguinte, ó: chama os 450 profetas de Baal. Vamos para o Monte Carmelo, porque eu tenho um desafio para fazer. Ele então chega para eles e diz o seguinte: bom, vocês estão aí titubeando, cocheando, mancando, indo para lá e para cá. Vamos fazer o seguinte: nós vamos clamar aos deuses. Vocês clamam Baal, os 450 profetas, e eu vou clamar por Yahvé, o Deus que responder por fogo. Esse é Deus. Eu acho interessante a folgação do povo. Qual foi a resposta do povo? Boa esta palavra. Oh, muito bom. O povo folgado, viu? Que ia sobrar para os 450 profetas. Sabe que o povo gosta de show? O pessoal quer ver pirotecnia, quer ver fogo, quer ver fogos de artifício, sabe? Sobrou para os coitados 450. Coitado entre aspas, né?
Mas o desafio foi feito. E eles ficaram clamando e clamando, e até o meio-dia, desde manhã até o meio-dia. E Elias zombando deles: ei, gritem mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele está viajando. Gritem mais alto. Porque quando você está em Deus, você tem segurança. Amém? Não estou falando para você brincar com o diabo, não brinca muito não, mas não fica morrendo de medo dele não, porque maior é o que está conosco, bem maior é o que está conosco. E aí eles fazem aquela bagunça toda, se retaliam, se cortam, fazendo sacrifícios, mas nada acontece, nada acontece. Mas Elias então, ele repara o altar, estava tudo bagunçado, falou: agora eu vou restaurar o altar. E ele pega 12 pedras. Um detalhe importante aqui, queridos, é o seguinte: durante os anos que se passaram na terra prometida, por causa da idolatria, justamente por causa da idolatria, houve uma divisão entre as 12 tribos. 10 tribos seguiram um rei e 2 tribos seguiram outro rei, que no caso essas 2 tribos seguiu a dinastia do rei Davi, os descendentes de Davi. As outras 10 rejeitaram a família de Davi e colocaram sobre si outros reis. E justamente essas 10 tribos foram as primeiras a cair na idolatria. E é nessas 10 tribos que Elias estava pregando. Ficou dividido: reino do norte e reino do sul. Reino do norte Israel, reino do sul Judá. Elias não pregou para Judá, ele pregou para Israel, para a tribo do norte, ou as 10 tribos. Mas veja que interessante, ele não pega 10 pedras, ele pega 12. Ora, mas já não tinha acontecido a divisão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei de manhã, mas agora à noite eu vou explicar melhor. Deus não é Deus de divisão. Amém? Esse tipo de divisão por briga não é de Deus. Às vezes Deus dividiu, deu orientação, que nem no caso de Gideão: divide 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. É divisão estratégica. Divisão estratégica pode vir de Deus, mas divisão de briga não vem de Deus. E às vezes isso acontece na família, e às vezes isso acontece na igreja, às vezes acontece no trabalho. Saiba disso. Esse tipo de divisão por briga não provém, foi Deus que causou. Não, esse tipo de divisão Deus não faz. É coisa do homem. E tem desobediência por meio, tem idolatria por meio. Aprenda isso. Só que tem uma coisa: e quando a gente se divide, a gente fica rejeitando. O reino do norte teve por capital Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. O reino do sul, Judá, a capital era Jerusalém. E o que aconteceu? Com essa divisão, por causa da tribo de Judá, eles passaram a se chamar de judeus. Existe judeu e existe israelita. Todo judeu é um israelita, mas nem todo israelita é um judeu, porque judeu é da tribo de Judá. E aí você vai ver isso que se estende ao Novo Testamento, ao ponto de um dia Jesus está passando por Samaria, e está ali perto de um poço, e há uma mulher ali, samaritana. E Jesus se dirige a ela e diz assim: você pode me dar um pouco d'água? E ela diz: como sendo tu judeu, pede água para mim, samaritana? E aí Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesses quem está pedindo água para você, você me pediria água, porque essa água que eu vou te dar vai te levar para a vida eterna. E ela diz: mas como? Como pode ser isso? Você não tem nem água para tomar, você está pedindo para mim? Mulher, vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido, disse ela. Disseste bem, porque tivesse 5, e o que agora está com você não é teu. Ela: vejo que és profeta.
E aí começa o diálogo. E Jesus traz para ela uma das maiores revelações teológicas, que ela diz assim: ei, vocês falam que tem que ser a adoração verdadeira só em Jerusalém, nós falamos que é nos montes. Quem está certo? E Jesus diz: ah, mulher, vai chegar o dia que nem em Jerusalém, nem nos montes, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aqui é algo meu, tá? Então, permita esse parênteses, como se ele estivesse dizendo assim: ó mulher, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, vírgula, inclusive num país longe chamado Brasil, que tem um estado chamado São Paulo, que tem uma cidadezinha chamada Ibaté, e no dia 7 de janeiro de 2024, eles vão estar dando glória a Deus, eles vão estar dando glória a Jesus, eles vão estar aplaudindo o Senhor e glorificando o meu nome. Não tem mais Jerusalém, não tem mais monte. Você percebe? Judeu não conversava com samaritano, mas o Deus dos judeus conversou com uma samaritana, e ela foi ganha para o reino. E ela corre para a aldeia e diz: olha, eu ouvi um homem que bem pode ser o Messias. E eles correm, porque veja, é a tribo rejeitada, era rejeitado pelos judeus, mas eles também estavam esperando o Messias. E quando ela fala: olha, bem que ele pode ser o Messias, eles correm e encontram Jesus ali e pedem: mestre, fique conosco alguns dias. E ele prega o evangelho. E chega um dia em que eles dizem para ela o seguinte: ó mulher, já não é mais pelo que você falou, nós vimos que ele é o Cristo, ele é o Messias. E eu quero profetizar para a sua vida, irmão. Você vai ganhar pessoas este ano ainda, amém? E vai chegar o dia que ela vai dizer para você: olha, obrigado por você ter me trazido para a igreja. Você falou de Jesus para mim, mas agora, olha, não é mais pelo que você falou, é porque eu estou experimentando esse Jesus. Esse é o objetivo, queridos. Então Elias tinha o coração igual ao coração do pai. Não pegou 10 pedras, ele pegou 12 pedras. Que olha o detalhe do versículo. Coloca aí o versículo 31, por favor. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Então, quando Deus fala com Jacó e o chama Israel, ali ele já estava falando das 12 tribos, dos 12 filhos. Então, às vezes você se divide com pessoas, você não quer mais papo com essas pessoas, mas por favor, não leve isso para Deus. O ideal é que você se reconciliasse, seja família, trabalho, vizinhança, igreja. O ideal é que você se reconciliasse. Mas às vezes, além da gente não reconciliar, a gente quer, parece que Deus também continue rejeitando. Deus não vai rejeitar. Houve a divisão, mas foi coisa humana. É interessante que Deus usou um profeta para falar que haveria a divisão, mas não quer dizer que ele queria. Irmão, aprenda isso. Às vezes Deus fala que tal coisa vai acontecer, mas não é porque ele quer que aconteça, é porque ele sabe que a atitude humana vai levar a isso. Deus falou, usou o profeta para dizer que rasgaria o reino e seria dividido, mas não é que Deus queria, porque sabe qual é o coração de Deus? Está em Ezequiel 37, coloque aí por favor. Ezequiel 37, 19, olha só. Diga-lhes, assim diz o... Quem que é soberano? Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Aplauda ao Senhor por isso. Deus não ouvia 2 tribos, 10 tribos ou 2, Ele via as 12.
Então, repito, divisão por briga não vem de Deus. Agora, divisão estratégica pode até ser. Mas essa divisão estratégica não tem briga. Apenas um vai para um lado, outro para o outro, e a obra de Deus é feita. Agora, divisão por briga é humana, às vezes maligna. Mas repito, só não cobre de Deus que Ele odeie essa pessoa que você odeia, que Ele rejeite essa pessoa que você rejeita, porque Deus é amor. E se seja lá quem for, merecer umas palmadas de Deus, deixa que Ele faça, não sou eu que vou fazer Ele fazer. Amém? Amém, igreja? Muito bem, então agora, o que é isso, esse altar? Como eu disse, é lugar de sacrifício. Pastor, mas nós não fazemos mais sacrifício, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Bom, vamos ver, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, escuta aqui, ó. Deus foi muito misericordioso com você. Deus tem sido muito misericordioso com você. Como diz o Salmo 103, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós estávamos enrolados. A gente estava enrolado, mas Deus foi misericordioso. Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em... De que jeito? Percebe? Não tem mais ovelha, não tem mais novilho, não tem mais pombinha. A pombinha agora é você, minha irmã. O boi é você, meu irmão. Ô pastor, não tem outro animal não para colocar. Tá, vai, o cordeirinho é você. Tá? Estou brincando aqui. Mas não temos mais o uso desses animais do Antigo Testamento. Aquilo lá, tudo apontava para Jesus. Olha o tadinho do cordeirinho. O cara pecava, ia lá e degolava o cordeirinho, derramava o sangue sobre o altar, babá. Tudo aquilo apontava para Jesus. O que é? O inocente morrendo pelo culpado. As pessoas têm dó de cordeirinho, têm dó dos cordeirinhos, têm dó do boi que morria, têm dó, só não tem dó de Jesus. Jesus morreu por você. E o que você tem feito por Ele? Mas quando fala que matou, uma vez numa escola bíblica, um novo convertido, meu Deus, mas era sangue, tadinho do cordeirinho, o que ele tinha a ver com o rolo? É essa a ideia. Só que animal, gente, não vai para o céu nem para o inferno. Para o animal, morreu, acabou. Eu sei que hoje em dia os pets são amados, mas meu irmão, não precisa rezar para a alma do teu cachorro quando ele morrer. Aliás, nem por gente, não se reza, mas enfim. Não, será que eu vou ter no céu? A cachorrinha minha vai estar no céu? Não vai estar. Não vai estar. Talvez você vai até, meu Deus, animal morreu e acabou. Essa é a diferença de nós para os animais. Para os animais, morreu, acabou. Para nós não, morremos, continuaremos existindo numa outra vida. Aí é ou céu ou inferno. Não tem meio termo, ou céu ou inferno. Mas é por isso que Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Aleluia! Aleluia! É sério o negócio. Então, isso aqui, queridos, é um sacrifício vivo. Amém? Faz assim, ó. Agora belisca o irmão que está do teu lado. Estou brincando, brincadeira. Tem que falar rápido, senão tem um que... Vai que não gosta do irmão que está do lado, aí que dá aquela torcida, chega até a torcer. Marido e mulher, então, que está perto. Você não comprou o vestido que eu queria. Mas aqui, irmãos, fala de sacrifício vivo, viu? Então, quando, não precisa aplaudir, eu só estou dizendo, quando aplaudir, aplauda com vida. Quando for glorificar, porque eu ensinei o pessoal da manhã, né? Não é a primeira vez, mas vou ensinar o pessoal da noite. Eu falo assim, irmãos, aplauda glorificando. Aí tem gente que fala assim, está aplaudindo, mas a boca está fechada. Então deixa eu ensinar. Falar, glória a Deus. Agora, se você é penteca, você tem que dar um glória a Deus melhor. Glória a Deus! Agora eu vou te ensinar outro mais legal. Não é ou glória,
É ho. Tá? Ho. Ho, glória. Bando de tonto. Mas eu faço isso. Ho, glória. Eu não falei de manhã, mas eu falo agora à noite. Acho legal. Glória ao leão da tribo de Judá. Olha que lindo, hein? Fala sério, é muito chique. É uma glorificação muito chique. Hã? Então vamos lá, 1, 2, 3. Glória ao leão da tribo de Judá. Dá para melhorar. 1, 2, 3. Glória ao leão da tribo de Judá. Quando falar, irmão, erga a mão. Erga a mão, irmão. E não, o pior é quando o cântico está falando. Eu levo minhas mãos. O cara canta assim. Eu levo minha. Pelo amor de Deus, meu corongo, erga esse braço, velho. Erga esse braço. Ah, mas isso é coreografia. Não, isso é adoração. É adoração. Aplaudir, aplauda de deixar a mão vermelha. Porque quando o seu time faz um gol, faz um gol. Um bando de 22 homens correndo atrás de um pedaço de couro, tentando jogar no meio de 3 traves de ferro. E eles que estão ganhando a bufunfa. E você, ai, o Santos foi rebaixado. Tadinho. O Corinthians foi rebaixado. O Palmeiras foi rebaixado. E o São Paulo nunca foi rebaixado. Dizem que no Paulista, mas é conversa mole. Percebe, irmãos, é sacrifício vivo. Sacrifício santo. Coloca aí Romanos 12, 1, por favor. É vivo, é com vida. É sacrifício santo. Não pode estar em pecado. Não, é sacrifício santo e agradável, não ao pastor, não ao irmão que está do lado, não à igreja, agradável a Deus. Então aplauda glorificando a Ele. É isso aí, é desse jeito, é assim que tem que ser. Uma outra coisa, 1 Coríntios 3, 16, 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, cuidado com o que você faz com o teu corpo. E se alguém tocar no teu corpo, está destruindo o templo do Espírito Santo. Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Percebe, irmãos? Você é sagrado. Você não é qualquer um. Se você já entregou sua vida a Jesus. Agora esse é lindo, hein? O que Elias levantou e fez o altar? E não podia ser lavrada. Não podia ter ferramenta humana. Não precisava. Agora olha 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras. O nosso sacrifício tem que ser. E somos pedras na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio, oferecendo aceitáveis a Deus. Por meio de quem? Aleluia, por meio dele. Uou! Oh glória! Oh glória! É isso, irmão. Percebe? Percebe? Não precisa ter habilidade humana. Não, é você no seu natural fazendo o sobrenatural. É isso que Deus quer. É por isso que você vai ter um 2024 abençoado. Atitudes práticas, 12. Eu sei que você não vai gravar, mas tudo bem. Depois você assiste e anota. Aprenda a anotar a mensagem, viu, gente? Está anotando aí? Olha lá. Ela anota todas as mensagens. Coitado de mim, chega em casa e fala, você errou nisso, é brincadeira. De vez em quando ela fala. Primeira pedra, tempo de oração, a sós com Deus. Porque não adianta você ficar aqui, irmão.
Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração. Onde? Quando? Lembra? Desde quarta-feira eu estou falando. Quarto, casa, igreja, trabalho e por aí vai. O que é quarto? Entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Tenha teus 10, 15 minutos diários. Põe isso na tua vida, irmão. Se você quer um ano diferente. Tempo de oração, vida devocional, leitura da palavra, adoração, louvor, santidade, fé, família. A tua família é o teu primeiro ministério, viu? Testemunho. Dê testemunho, dê bom testemunho por onde você andar. Comunhão, koinonia, congregar, estar na igreja, participar. Finanças, seja um dizimista, seja um ofertante, seja generoso. Ação social, participe das necessidades dos outros, ajude outras pessoas. E ministério, cumpra o teu chamado, aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Assim como Elias, o nome dele dizia: o Senhor é Deus. E ele passou a vida dizendo: o Senhor é Deus. A equipe de louvor pode se posicionando. E o que aconteceu? Os profetas de Baal clamaram, se retaliaram, gritaram, choraram, nada aconteceu. De repente Elias restaura o altar. E nós sabemos que água apaga fogo. Fogo não apaga água, ou fogo não destrói água. O fogo é destruído pela água, ele é consumido pela água, eliminado, neutralizado pela água. Elias ergue o altar e ele diz para eles: peguem 4 cântaros de água, joguem em cima do altar. E eles jogaram. Mais uma vez, mais 4 cântaros. Mais outra vez, mais 4 cântaros. 3 vezes 4? O povo inteligente. Foi de primeira assim, ó. 12, olha o 12 aí de novo. Isso aí é para um outro dia. Mas ficou, ele fez uma valeta ao redor e encharcou tudo, pedra, madeira, o animal que ia ser sacrificado, tudo, e fez até um pequeno, como que fala, um regatinho ali, um riozinho ali ao redor. Valeta encheu de água. No natural, fogo não ia consumir aquilo. Enquanto eles ficaram horas clamando, de repente ele só levanta a voz e diz: Deus, mostra que tu és Deus em Israel, e mostra que eu estou fazendo isso segundo a tua palavra. Aleluia. E de repente, fogo desce do céu, consome tudo, inclusive a água. Sabe por quê? Porque só o Senhor é Deus. E o povo gritou isso. Quando o povo veio e falou: que Baal nada, só o Senhor é Deus. Amém? Fique em pé, aplaude e glorifique o nome do Senhor.